Guardar dinheiro ainda é um desafio para muitos brasileiros, mas você já parou para pensar no seu futuro financeiro? A ideia de investir pode parecer distante ou complicada, mas a verdade é que os investimentos não são apenas para quem tem muito dinheiro. Tudo começa com um hábito simples, o de poupar. Seja para realizar um sonho, lidar com imprevistos ou garantir mais conforto no futuro, organizar as finanças e fazer o dinheiro trabalhar a seu favor é um passo fundamental. E aqui vamos começar do básico, desmistificando muita coisa que acaba prejudicando e desestimulando muito entusiasta do investimento logo no começo da jornada. É importante que você aprenda da maneira correta. O mundo dos investimentos é o destaque deste programa do Projeto Educação Financeira em Pauta, uma realização da Universidade Aberta do Nordeste e da Fundação Demócrito Rocha, em correalização com a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará e com o apoio da Universidade Estadual do Ceará. Para falar sobre o tema de hoje, eu recebo Milena Teles, estrategista em investimento e autora do livro Enriqueça Enquanto Dorme, e Eldair Melo, economista e membro do Conselho Regional de Economia do Ceará. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, que prazer estar aqui, Samuel. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem, professor, mestre, doutor Eldair? É um prazer estarmos juntos aqui. Bom dia também, é um prazer estar com vocês, né, nesse momento muito enriquecedor para toda a população, né, e para a gente também, porque é um desenvolvimento, traz um conhecimento a mais. Maravilha. E eu já começo porque eu estou cheio de perguntas. O mundo dos investimentos está aí e eu queria começar do básico. Por que poupar dinheiro é o primeiro passo no mundo dos investimentos? E qual a diferença entre guardar dinheiro e investir, Milena? Vamos lá. O primeiro passo é como você falou, Samuel, poupar já é uma grande diferença. Mas o poupar aqui, gente, não é colocar o dinheiro em poupança. Existem outros tipos de investimentos que você pode obter melhor retorno sem nada de risco. Então, o poupar é simplesmente aquele primeiro momento onde a pessoa para de fazer a famosa não gaste tudo no lugar só e não gaste tudo que você ganha. Então, é falar sobre orçamento familiar, é falar sobre orçamento. Então, o que você começa o que eu ganho, o que eu gasto, todos os meses eu vou separar um compromisso com o meu eu do futuro. Isso já é o começo de poupar. Se você já começa a fazer isso, próximo passo, investir. E aí o primeiro investimento, a reserva de emergência, que a gente sempre gosta de falar. Por que isso? Porque a reserva de emergência, ela vai te tirar de um sufoco. Você teve um imprevisto, vai precisar pagar alguma consulta muito mais cara. Então, essa reserva de emergência você já poupou. Todos os meses você separa um dinheiro para você. Essa reserva de emergência você vai colocar no Tesouro Selic. Então, o Tesouro, no mercado fracionário, a partir de R$30 você consegue investir, atrelado a todo e qualquer banco, toda e qualquer plataforma. Você tem essa reserva de emergência que já te deixa ali respirar tranquilamente, inclusive para você optar onde você deve estar, né? Você sair de um trabalho, se você for demitido, essa é a primeira reserva que a gente fala. Então, já começo com o meu orçamento, gasto menos do que o que eu ganho, já vou poupar. Essa poupança, a primeira delas, vai ser na sua reserva de emergência. E aí a minha recomendação, Samuel, me corrija, meu mestre, mas a minha recomendação, e a da maior parte de todos os profissionais do mercado, é entre 6 vezes a 12 vezes o seu custo mensal. Então, colocou ali no Tesouro Selic, você já vai ficar mais despreocupado para os próximos períodos da sua vida. Nesse sentido, professor, daí eu queria ter uma opinião do senhor em relação a como muitos brasileiros chegam a pensar em investimento. Às vezes a pessoa tem uma dívida, mas quer começar a guardar um dinheiro extra. Primeiro elimina as dívidas, o que é que a pessoa deve fazer para começar? Bom, aqui vamos partir exatamente do que a Milena ela nos falou. Ele deve fazer a sua continha na ponta do lápis. Organizar é a primeira coisa. Ele precisa saber quanto recebe e o quanto gasta. Faz o diário mesmo, faz a semana. Para quê? Para a primeira coisa, criar o hábito.
É a importância do hábito. Vou fazer semanal, e aí eu tenho a posição toda do mês, eu vou acompanhando. Não precisa de um aplicativo, posso fazer no papel, posso ir para o aplicativo, e assim eu vou me organizando e vendo isso. Nisso, eu vou tendo uma ideia, ou vou saber qual é o meu endividamento e qual é o meu sonho que eu desejo realizar. Isso é muito importante. O sonho é eu ter o objetivo. Então, se eu estou endividado, qual é meu primeiro sonho? É liquidar a minha dívida. Veja, o endividado, a pessoa pode estar endividada, é uma coisa. E a outra coisa é a pessoa estar devedora. Então, se a pessoa estar devedora, o que é que a gente indica? Eu vou primeiro liquidar minha dívida antes de realizar um investimento. Por quê? Porque vai sobrar mais dinheiro. Tá? Então, essa é a primeira indicação. Onde você vai fazer o quê? Opa, eu vou estabelecer aqui o meu prazo para poder liquidar o quê? A minha dívida, se eu estou devendo. Se eu estou endividado, ou seja, eu tenho parcelas para pagar, mas eu vou honrando, aí eu posso começar a estabelecer o quê? Opa, o que é essa dívida? É aquele carro que eu desejei comprar e hoje eu estou pagando a parcela? Então, eu posso fazer, se eu poupar mais algum dinheiro, eu posso antecipar parcelas? Eu estou tendo aí o quê? Aumentando o meu ganho, estou ficando mais rico, isso é importante. Aqui o sentimento de riqueza. O sentimento de riqueza não é eu só ter aquele dinheiro, aquele volume de dinheiro, é algo mais. O que seria esse algo mais? Opa, eu tenho R$100, com R$100 eu posso comprar várias coisas do que eu comprar só uma coisa. Então esse é o sentimento de riqueza que engloba toda a tua posição. Então isso é muito importante, você estabelecer o seu objetivo. O que é que você quer e em quanto tempo você vai realizar, ou seja, quais são os seus esforços. Eu digo muito da seguinte forma, você começa a criar, a se pagar primeiro. Perfeito. Você se paga primeiro, você tira ali uma fatia, 10% da sua renda e guarda. Ah, mas eu posso tirar 30%? Tira 30%, você guarda e faz exatamente o que a Milena falou. Você faz o seu fundo de reserva. Para quê? Se eu for demitido, se eu estou com a doença. Sempre tem um imprevisto. Sempre tem um imprevisto. E uma coisa mais importante, a aplicação que se deve ter, porque é um fundo de reserva, é que ele tenha liquidez imediata e seja seguro. Olha, são duas características importantes. Ter liquidez imediata e ser seguro. Eu não posso aplicar em ações ali, porque eu sonho em aplicar ações. Você pode perder seu dinheiro no outro dia. Então, liquidez, opa, já tenho ali. E, inclusive, o governo está lançando agora o Tesouro Nacional Mais. Ou seja, são mais alternativas para o cidadão ele ficar mais rico. Né? Ou seja, eu vou pegar aquele dinheiro e eu vou ficar mais seguro. Então, eu posso fazer novos objetivos e novos planejamentos com o meu orçamento. Professor, inclusive, Samuel falando, gente, o Tesouro Direto é tão maravilhoso, só que as pessoas não conhecem, porque é exatamente você ter o risco país, como você empresta o dinheiro para o país, e muita gente fala assim, ah, Milena, mas aí o Brasil não tem perigo. Eu falei assim, então vai embora daqui, né? Uhum. Gente, é o título mais conservador no sentido de risco de crédito. Um país decretar a falência, ou seja, não honrar os seus compromissos. Última alternativa. É a última alternativa, não há tanto tempo. Assim a gente viu no período, o professor vai lembrar muito bem, Grécia, Itália, quando Exatamente. pagaram juros ali a 4%, 5% ao ano, o mundo inteiro falou, Grécia vai quebrar. Não quebra, porque os países, eles compram títulos uns dos outros. Existe esse mercado internacional e doméstico, como que a gente sabe aqui no Brasil, o famoso CDI, que é o indicador que replica a taxa básica de remuneração do país, que é a Selic, é o custo do dinheiro entre os bancos. Então, um compra ali do outro do seu caixa. Então, estar atrelado ao título público federal, a Tesouro, comprar papéis emitidos pelo Tesouro, me dá previsibilidade, me dá
qual o objetivo que eu quero, eu sei quanto vou ganhar lá na frente, seja a reserva de curto, de médio ou de longo prazo. A grande diferença, como o professor falou aqui, é de acordo com o objetivo de cada propósito dos meus investimentos, que eu vou ver a questão do tempo, aí sim eu vou olhar uma diversificação maior nesses investimentos. E muitas das vezes, Samuel, a maior falha das pessoas é: quero investir em ações, mas você não tem nem a sua reserva de emergência. Você não tem nem aquela salvaguarda de que, se você for demitido, você ter como pagar suas contas básicas de todos os meses. Então, esse é o maior equívoco. O processo de investimento e de diversificação, a gente tem que ter calma, mas ele acontece depois. Então, depois que você está ali seguro, né, eu gosto sempre, eu perco pelo excesso, tá, Samuel? Eu gosto sempre de recomendar 1 ano de custo fixo ali guardado em Selic. O professor vai poder trazer isso em dados até melhores para a gente. Eu acho que os últimos 30 anos do Brasil, a taxa média de juros no Brasil operado é uma média de 10% ao ano. Exatamente. Ou seja, o investidor que tem ali a reserva de curto prazo, não quero ter nada de risco, mas o meu dinheiro está sendo remunerado a uma média de 10% ao ano, ele não precisa ser economista, não precisa ser especialista. Se ele comprou Tesouro Selic, ele está tendo essa base de remuneração, está garantido. Depois, quando ele sentir conforto, né? Aliás, parabéns pelo programa, porque isso é absolutamente necessário para toda a população, especialmente aquela que não pode pagar por uma assessoria mais especializada. Eu acho que a gente tem que transbordar mesmo para a comunidade. Então, é preciso que a gente fale mais sobre isso, mas 10% ao ano, você não precisa fazer mágica. Então, você só precisa ter o orçamento em dia, você precisa juntar dinheiro, seja como o professor falou, adoro essa técnica, professor, eu aprendi isso com a minha mãe. Em tempos difíceis, separa o seu orçamento em envelopes. Então, é a semana 1, 2, 3 e 4. Exatamente. Só pode gastar aquilo ali. Pegar até um gancho seu aí, você fica mais seguro. E quando você fica mais seguro, você fica menos pressionado e facilita as suas decisões. Então, uma coisa melhor, não tem coisa melhor do mundo do que comprar. Sim. É uma maravilha. Um desconto naquele tênis que você quer, naquela televisão, você pode ser induzido, mas necessita. Teu orçamento cabe. Qual a utilidade que você vai ter do bem? Teve algum não compra, porque você tem um objetivo. Se você não traçar aquele seu objetivo, que é o primeiro momento, que é o primeiro ponto, você não vai ter um controle das suas contas. Nisso, você vai fazer o quê? Opa, se eu tenho maior controle e guardo meus recursos, eu vou ficar menos pressionado aos fatores da vida. Uma doença, uma falta de emprego, uma aposentadoria precoce, qualquer coisa que possa vir a acontecer, isso vai me dar tranquilidade. E o Tesouro Direto facilita 10% ao ano, 11%. Aí você começa a estudar, se garantir aqui dentro do seu orçamento. Para quê? Opa, rapaz, eu posso antecipar aquela parcela. Olha aí, da minha casa própria, tudo. Aí eu vou juntando mais dinheiro e nisso eu vou poder realizar os meus sonhos, vou ficar mais seguro. Para quê? Para eu atingir o meu objetivo a cada tempo. Um fator importante é a idade da pessoa. Ela tem que começar desde cedo. Desde cedo quando? Desde cedo, eu digo 4, 5, 6 anos. Não, mas 4, 5, 6 anos você ensina ao seu filho. Né? Eu me lembro que na minha época, é bem recente. A gente não pode falar sobre isso, professor. Eu tinha o cofrinho da Caixa. Então,
Esse cofrinho da Caixa é exatamente você ensinar a criança, desde essa idade, e ela saber o papel do dinheiro dentro dela. O que é o papel do dinheiro dentro dela? Se ela vai fazer alguma atividade, tudo, você dizer isso para a criança, ela se acostuma a ter e ela mesma cria um objetivo. Eu quero comprar uma barra de chocolate. Esse é o objetivo dela, que é muito importante. E nisso ela começa a guardar dinheiro para comprar o quê? A barra de chocolate. E os pais próximos ensinando e dizendo, opa, você juntou isso aí para esse dinheiro para comprar sua barra de chocolate. E se no dia ele chegar e quiser comprar essa barra de chocolate, deixa ele comprar. Aproveitando esse gancho, eu já queria avançar no assunto, porque a gente está falando de opções do Tesouro Direto que elas são bem baratas. Sim. Mas tem muito iniciante que acaba entrando em ações, por exemplo, a gente citou também. Tem ação que custa R$1, mas ela não vai dar um retorno esperado, principalmente no curtíssimo prazo, como o investidor espera. Pensar em opções de renda fixa, como o Tesouro Direto, que sejam mais baratas, é a melhor alternativa. E olhando também assim para quem está começando, aproveitar esse período aí, montando reserva, é o período também de procurar educação financeira? Não tenho a menor dúvida. Aliás, eu sou entusiasta de renda fixa, tá, Samuel? Deu para perceber um pouquinho, né? Porque a gente vive em um país que é um país emergente. Então, primeiro, se a gente for olhar economia direta no Brasil, os grandes players, quais são as empresas que têm capital aberto no Brasil? Gente, são menos de 400 empresas. Então, quando a gente olha um país do tamanho do nosso, que tem sido diminuída a quantidade de empresas que possuem capital aberto, isso na mente do investidor, na minha opinião, tem que falar assim, opa, calma. Por que que um empresário de uma big empresa optou fechar o capital? Será que esse mercado ele é tão maravilhoso assim? Ou será que é necessário ter um entendimento muito profundo e a gente não sabe de tudo que acontece nos bastidores? Então é difícil, e 25 anos que eu tenho de experiência no mercado financeiro, eu vejo muito que as pessoas, tudo é comportamento, né, Samuel? Então, se todo ser humano fosse racional, seria ótimo. Mas tudo é comportamento. E o que eu vi ao longo de todos esses anos? O investidor, quando o mercado está bom, ele fica super otimista. E é quando ele já deveria sair. E é quando ele compra. Sempre, tudo que sobe, realiza. E aí, qual é o trauma? Milena, eu sabia que não era para mim. Olha aí, só foi eu entrar e o mercado caiu. Eu falei assim, mas isso acontece todo dia. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Então, o equívoco maior da grande parte da população é exatamente esse. Falar assim, eu quero fazer parte daquele setor porque todo mundo ganha muito dinheiro naquilo ali. Mas você está pronto para isso? Então, aqui no Brasil, a gente evoluiu muito, tá, Samuel? De quando eu entrei em instituição financeira em 2001 para hoje, é uma evolução gritante. Por exemplo, o universo de ETFs. Na dúvida, não compre uma empresa só, compre um fundo de índice, que é barato. São as estruturas baratas que tem à disposição da população. E você compra um índice. Ibovespa subiu no ano 25%. Opa, eu tenho lá o meu ETFzinho que acompanha o Ibovespa, então eu não preciso comprar direcionalmente Vale, Petrobras, Itaú, eu não preciso ter tanto dinheiro, eu vou comprando participação no índice. Mas isso, de novo, é quando a sua carteira de renda fixa já está composta. Porque mesmo renda fixa não é fixa, desculpe dizer, gente, mas renda fixa não é fixa. Então, renda fixa tem volatilidade. Por isso é necessário que esse colchão de segurança seja atrelado à Selic e as outras reservas, mesmo em renda fixa, tenham objetivo específico, porque elas terão prazos específicos e elas podem oscilar.
feita essa dinâmica de acordo com cada objetivo. Qual o meu objetivo para os próximos 2 anos? 3 anos? 5 anos? 10 anos? Então, eu, mesmo em renda fixa, eu posso ter objetivos de curto, médio e longo prazos. Sabendo um pouco mais, entendendo principalmente a minha tolerância a aguentar uma desvalorização sobre o meu dinheiro. Então, o famoso perfil de risco que tem todas as instituições financeiras, para todos os investidores, a minha pergunta sempre é o seguinte: você colocou 100 mil reais, amanhã está 90, te deixa confortável? Deus me livre. Eu falei, então, você não tolera risco, você não tolera esse tipo de oscilação. Faça sempre essa pergunta. Como o professor colocou, coloquei aqui um dinheiro, sumiu. Estou confortável porque eu sei que existia aquele risco? Não, estou confortável, eu entendi esse risco. Você pode ter um pouco mais de exposição a esse nível de volatilidade, de risco sistêmico, não de crédito. Mas, gente, renda fixa mesmo não sendo fixa, no Brasil, é uma maravilha. Aí eu vou insistir num ponto novamente, né? Porque a educação financeira, ela parte do objetivo que você tem. É a primeira coisa. Se você não tem objetivo, você vai pegar qualquer barco e vai levar a qualquer canto ou a nenhum canto. Mas foi uma decisão sua. Dentro desse seu objetivo, aí você vai saber qual o seu perfil de investidor. Que é importante também. É o seu norte. Como a Milena acabou de falar. Você suporta risco se a sua ação se a sua carteira de investimento desvalorizar 5%. Você dorme tranquilo? 5%. Tem gente que não dorme. Tem gente que não dorme. Tem que é mais conservador, tem outro que é mais moderado e outro é mais agressivo. Tem apetite apetite ao risco. Então, veja, na hora que você estabelece seu objetivo, você estabeleceu que seu fundo de reserva é aqueles 10%. Olha, guardar 50 centavos é melhor do que não guardar nada. Exato. A gente já começa por aí, né? Eu não preciso guardar 500 reais por mês, não. 1.000 reais por mês. O que você conseguir. Eu preciso ter atitude, comportamento, hábito. Se eu não tiver isso, eu não vou realizar. Por quê? Porque toda vez que tiver um desconto bom, eu vou comprar. Eu não sei para que eu vou usar o meu dinheiro. Até porque, né, professor, a grande máxima. Ah, mas Milena, só é milionário quem já nasceu em berço de ouro? Não, mas só se torna milionário quem começou mesmo de pouquinho. Olha, exatamente, quem começou de pouquinho. Tem muitos aplicativos, aqui é só um gancho, e eu vou voltar já para a partir do perfil do investidor. Tem muitos aplicativos que você vai comprando, vai ganhando pontos, vai ganhando milhas. Você ganhou um desconto. Digamos que você está lá naquele produto que custa R$1.000, um celular, alguma coisa assim, e você tem um desconto de tanto realizar a compra de 30%. Isso já é um tipo de investimento também. Não deixa de ser, né? Mas é você saber gastar. Sim. Você ia pagar 1.000, não vai mais pagar 1.000, você vai pagar 700. Ou você tem agora 300 que você pode gastar com outra coisa que você queira. Olha que maravilha. Aumentou a tua renda. Você ganhou, aumentou o teu patrimônio. Não, mas você pode utilizar para outra coisa. Então, dentro disso aqui, você vai observar agora o seu perfil de investidor. Ah, eu tenho um perfil conservador. Beleza, aí tá nas criptomoedas, tudo. Cuidado, né? Aí, olha. Porque aí tem muita coisa de você escutar algum influenciador, escutar algum amigo que tem outro perfil de risco. É um risco maior. É um risco, ou seja, como você não sabe o seu objetivo, você não sabe quanto quer crescer de patrimônio, o que é que vai fazer com ele, e você não sabe o seu perfil de investidor, você entra e você perde. Ninguém vai contra o mercado. O mercado é o mais forte. E ele vai bater com força. Então você pode perder todo o seu patrimônio. Sim. Então você estabelece o quanto você vai investir, por quanto tempo, e nisso você começa a separar a tua carteira, renda fixa, renda variável. Sim. Ah, eu posso colocar até mesmo no exterior.
Hoje já tem muita opção também. Exatamente, diminuir a volatilidade. Pouco dinheiro, gente, hoje está muito bom. Mas não adianta pensar no exterior sem ter a reserva bem feita, sem ter o colchão. Então você está vendo? Então eu vou voltar de novo para o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Ah, eu vou sair. Não. O primeiro ponto é você vai guardar a sua reserva. Você vai criar o hábito, você vai criar o costume de realizar isso. Vai se informar. Vai se formar. Por quê? Porque existem os influenciadores e os influenciadores que vão dizer naquela máxima da manada. E quando isso acontece, você vai terminar indo para aquele investimento que vai lhe trazer um prejuízo. Quando você acorda pela manhã, o que é a primeira coisa que você faz? Você se levanta. Vai ligar a luz. É o hábito, é o costume. Verdade. Então, da mesma coisa, na hora que você receber o seu salário, qual é a primeira coisa que você faz? Vou guardar os meus 10%. Liga a luz para você. Vou ligar a luz. É verdade. Eu vou fazer aquele hábito. Acenda a sua luz. Acenda a sua luz. Como é que você quer viajar para a Europa? Todo mundo dá para viajar. Como é que você quer ir para algum canto? Ou você quer ir... O interior do estado é riquíssimo, é lindo. Tem serras maravilhosas. Como é que eu posso fazer praias? São as mais lindas, para mim, são as mais lindas do planeta. Então, na hora que você tem tudo isso, como é que você vai realizar? Com sabedoria, com elegância, sem parcelar tudo no cartão e se acochando para poder pagar a dívida. Não, eu vou me acochar antes. Para quê? Para eu poder fazer uma viagem que eu curta. Eu queria aproveitar esse gancho para a gente já estar caminhando a parte final do programa para falar sobre o que não é investimento, o que não é produto. A gente estava falando um pouquinho antes sobre capitalização, sobre bet também. Muita gente, por incrível que pareça, muita gente acredita que apostar em bet é um tipo de investimento. Sim. O que a gente pode falar sobre isso? Corre, gente, sai. Primeiro, título de capitalização não é investimento. O seu dinheiro fica lá, presinho, você não tem remuneração, aliás, TR, né? Para não dizer, mas você não tem liquidez. Sabe aquela máxima que diz, dinheiro na mão, ele não é vendaval para quem sabe usá-lo. Ele faz mais dinheiro. Então, título de capitalização. Você está jogando e o seu dinheiro você vai ter de volta depois de 5 anos. E se você desistir no meio do caminho, você perdeu, você tem perda financeira. E isso é o risco do negócio. Então, capitalização não é investimento. Bet é feito igual cassino, gente. É feito para você entrar, ganhar no começo e depois ficar de mãos abanando e com as calças na mão. Então, não entrem nisso. O que você vai jogar? Como o professor bem falou, vamos separar por semana? Eu vou separar R$10 por dia. Vou deixar esses R$10 por dia aqui no envelope ou no meu cofrinho do banco. Vou deixar, todos os dias eu subo R$10, R$10 na minha poupança. Terminou o mês, vou comprar de Tesouro Selic. Isso sim é investimento. Então, capitalização não é, bet de jeito nenhum. Todas as pirâmides que a gente já viu tanto aqui no Brasil, o que mais, professor? Olha, ajude a gente. A gente vai aqui conceituar mesmo que é investimento. Foi aquele valor que você gastou e não gerou juros? Não aumentou seu patrimônio? Não é investimento. Ou seja, título de capitalização não é investimento. É uma venda que o banco faz. Muitas vezes pode ser uma venda casada ou não, que não é permitida, porque vai facilitar um crédito que você quer. Sim. Então, você já vai perder dinheiro. Ou no mínimo você vai recuperar, mas vai perder da inflação. Não é um bom investimento. Ou melhor, não é uma boa aplicação, porque nem investimento é. Bet já está fora da situação, porque é uma possibilidade, né? Mas ela está muito atrelada ao que a gente chama de risco de perda. Você pode ter ali aquele melhor investimento e você ter, opa, aqui está todo mundo ganhando, mas como você acha que vai perder, opa, você não prefere não arriscar. Então é o risco de perda, mais do que o risco de ganhar. Então, por falta de quê? Muitas vezes desconhecimento.
Sim. Falta de estudo, falta de alicerce. Então você primeiro cria o objetivo, levanta os dados que você tem, faz seu cronograma. Opa, eu vou fazer o que com esse dinheiro? Tira o seu perfil de risco para saber se você pode aplicar renda fixa ou renda variável e o quanto vai aplicar em cada um para atingir aquele objetivo naquele tempo que você quer, que você vai estabelecer. E quanto maior for a sua idade, mais esforço você vai ter que fazer. Por isso que vamos fazer de pequenininho. Por quê? Porque de pequenininho você vai educando o seu filho para quê? Opa, ele vai, no mínimo, já saber poupar dinheiro. Sabendo poupar, vou poupar para quê? Olha aí, são 2 ensinamentos. Vou poupar, vou guardar para quê? E aquele dinheiro é dele, exclusivamente. Deixa ele gastar com o que ele quiser. Para quê que eu vou deixar? Para ele criar autonomia. Exato. Com autonomia significa liberdade de escolha. E, Samuel, só existe um almoço grátis, o juros composto. É o tempo. Esse é o almoço grátis nos investimentos. Quanto antes começar, melhor. Nunca comecei, tô com 40 anos, estou velha. De jeito nenhum. Não faz mal. Não faz mal. Comece. É melhor R$10 do que nada, é melhor R$10 por dia do que nada, e o tempo que você vai ter hoje, a gente tem uma expectativa de vida superior a 80 anos. Então, 40 anos, agora que você está na metade. Então, comece, faça já, que dá tempo, e mesmo sendo um perfil mais pro conservador. Maravilha. E paciência é uma virtude, né? Não adianta querer colocar como se fosse a roleta premiada. O mundo dos investimentos. Não dá. Não. Se você for impaciente, você vai perder dinheiro. Sim. Maravilha. Para encerrar, perfeito. O programa passou voando. Eu acho que a gente está saindo todo mundo aqui com boas bases para entrar bem no mundo dos investimentos e não vacilar na hora de investir. Eu já vou agradecendo o professor Eldair, também a Milena, muito obrigado pela participação, foi maravilhoso. Começar a investir não é uma questão de quanto você tem, mas de como você se organiza. Pequenos valores guardados com disciplina e planejamento podem fazer uma grande diferença ao longo do tempo. Mais do que buscar resultados imediatos, o importante é construir um caminho financeiro sustentável e aliado aos seus objetivos. Eu agradeço a sua companhia e te espero no próximo programa. Até lá!